Olá! Estamos de volta para mais uma vez conversarmos um pouquinho sobre os conteúdos que fazem parte da grade curricular dos anos iniciais do quinto ano. Hoje, nós vamos relembrar um pouquinho sobre as 4 operações fundamentais: adição, multiplicação, subtração e divisão. Lembrando que a adição é aquela operação em que nós juntamos as quantidades. A subtração é aquela em que a gente tira uma quantidade de outra quantidade. A multiplicação é aquela que a gente repete um tanto de vezes uma quantidade. E a divisão é aquela operação em que nós repartimos igualmente as quantidades. Lembrando que na divisão, às vezes ela pode ser exata e pode ser inexata. Exata é quando o resto é zero e inexata quando o resto dá diferente de zero. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais sobre as 4 operações, eu trouxe hoje o nosso assunto, que são as expressões numéricas. Vamos começar? Vamos lá. Olha só, as expressões numéricas, elas são nada mais ou nada menos que o conjunto dos resultados que se apresentam ao realizar os cálculos das 4 operações. Então, hoje nós vamos ver as regras das prioridades. O que seria isso? O que vem primeiro, certo? Prioridade é o que vem primeiro. Vocês conhecem esses símbolos? Em quais lugares eles já foram vistos? Todas as pessoas respeitam esses símbolos? Vejam só. Esses símbolos, eles são os símbolos de prioridade. O que é a prioridade? É que tem a preferência, é o que vem primeiro. Então, geralmente esses símbolos, eles são vistos em supermercados, em lojas, em bancos, nos ônibus, que é para dar preferência a essas pessoas. Mulheres com criança de colo, pessoas idosas, pessoas portadoras de necessidades especiais e gestantes. São essas pessoas que possuem atendimento prioritário. Mas o que é que tem a ver esses símbolos com as regras das prioridades quando falamos em expressões numéricas? Explico. As expressões numéricas, para elas serem realizadas, para dar um resultado, elas precisam seguir uma sequência. E essa sequência é uma prioridade. O que vai ser respondido primeiro? Porque não vem os cálculos para serem realizados nos quadros posicionais, em que temos unidade, dezena e centena, não vem nos quadros, não vem daquela forma armada em adição, parcela, parcela para dar o total, não vem o minuendo, subtraindo para dar o resto, não vem o multiplicando, o multiplicador para dar o produto, nem vem o dividendo e o divisor para dar o quociente e o resto. Não, não vem nada disso. Elas vêm em uma ordem, numa mesma linha, separada pelos sinais,
da operação e por outros símbolos que são inseridos para a resolução dessas expressões numéricas. Então, é isso que nós vamos ver hoje, as prioridades. O que é para ser resolvido primeiro em uma expressão numérica. Veja só, como eu já tinha falado anteriormente, vamos abordar adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando sempre que a adição é a operação fundamental em que nós somamos quantidades. Subtração é a operação fundamental em que nós diminuímos quantidades. Multiplicação é a operação fundamental em que ocorre uma adição de parcelas iguais. O número é repetido um tanto de vezes igualmente. Divisão é a operação fundamental em que nós dividimos, repartimos igualmente as quantidades. Então, as expressões numéricas, elas possuem ou não as 4 operações. Haverão casos em que terão expressões numéricas apenas com adição e subtração, apenas com multiplicação e divisão. Ou haverão casos em que teremos expressões numéricas com adição e multiplicação, subtração e divisão, subtração e multiplicação, ou adição e divisão. Então, é para isso que serve a regra da prioridade, para a gente saber o que é que vai ser resolvido primeiro. Então, vamos lá. O que são as expressões numéricas? É a representação de uma sequência de operações. Ela vem em uma ordem: multiplicação, divisão, adição e subtração. Exemplo: 10 vezes 2 menos 4. 28 dividido por 4 mais 6. Se eu tenho 10 vezes 2 menos 4, a operação que vem primeiro é a multiplicação. Então, entende-se que eu vou resolver primeiro a multiplicação. 10 vezes 2, 20. Então, eu tenho 20 menos 4, que vai dar 16. Aí eu tenho 28 dividido por 4, mais 6. Eu vou dividir primeiro ou eu primeiro vou fazer a soma? Eu vou fazer primeiro 28 dividido por 4 ou eu vou fazer o 4 mais 6? Qual é a primeira operação que eu vou fazer nesse caso? Lógico, e seguindo a ordem das prioridades, eu vou dividir 28 por 4, que vai dar 7. Então, a nossa próxima operação é uma adição. Então, eu vou pegar 28 dividido por 4 dá 7. 7 mais 6 dá 13. Então, nós temos aí 2 resultados para 2 expressões numéricas diferentes. Uma expressão numérica inicialmente, nós temos com multiplicação e subtração, e a segunda, nós temos uma divisão com uma adição, certo? Então, para a gente resolver, a gente precisa saber o que é que vai resolver primeiro. E é isso que nós vamos ver nas nossas regras. Veja só, qual operação tem prioridade? Quando uma expressão numérica é formada apenas por adições e subtrações, devemos resolvê-la na ordem em que as operações aparecem, mas sempre respeitando a regra de começar da esquerda para a direita. Diferentemente da resolução das continhas, usando o quadro posicional. Por quê? Porque no quadro posicional, quando nós vamos realizar as continhas, nós temos que botar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena,
centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, dezena de milhar abaixo de dezena de milhar, centena de milhar abaixo de centena de milhar, e assim por diante. No quadro posicional, nós sempre começamos a resolver a continha da unidade. Sempre iniciamos pela unidade. E assim a gente vai, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ok? Na expressão numérica não é assim. Na expressão numérica, a gente não pode começar de trás para frente. A gente tem que começar sempre de frente até o final, e entende-se, e é da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui um exemplo. 20 menos 3 mais 5 menos 4. Então, se eu tenho 20 menos 3 dá 17. Boto abaixo. 17 mais 5 menos 4. Qual é a primeira operação que vem? A adição ou a subtração? A adição. Então, vai ser 17 mais 5 dá 22. 22 menos 4, 18. Deu para entender? Sempre começamos da esquerda para a direita. Quando só tem adição e subtração, a gente responde o que vier primeiro. Se primeiro vier uma subtração, a gente resolve primeiro a subtração. Se primeiro vier uma adição, a gente resolve primeiro a adição. Em uma expressão numérica em que temos as 4 operações básicas, as divisões e as multiplicações têm prioridade sobre a adição e a subtração. O que quer dizer? Toda vez que a gente for resolver uma expressão numérica e ela tenha multiplicação ou divisão, ou que ela tenha as duas ao mesmo tempo, nós resolvemos sempre as multiplicações e as divisões primeiro. Olha só, nós temos 20 menos 3 vezes 4. O que a gente vai fazer? Vai repetir o número 20, vai botar o sinal da subtração, o sinalzinho de menos, e vai multiplicar 3 vezes 4, e dá 12. Então, eu vou ter uma outra conta. 20 menos 12. E o resultado será 8. Se eu não fosse resolver dar prioridade à multiplicação, a conta estaria errada. Por quê? Porque seria 20 menos 3, 17. 17 vezes 4. Então, não pode. Toda vez que tiver uma multiplicação em uma expressão numérica, a primeira coisa a resolver é a multiplicação. E depois resolve o que vier em seguida. Se for subtração, resolve a subtração. Se for adição, resolve a adição. Aí, se a gente tiver divisão e multiplicação, as duas numa mesma expressão numérica, o que a gente pode fazer? A gente vai resolver elas na ordem que elas aparecerem. Se a divisão vier primeiro, vai resolver primeiro a divisão. Se a multiplicação vier primeiro, resolve primeiro a multiplicação. Exemplo, 18 dividido por 3 dá 6, mais 5 vezes 4 dá 20. O resultado dá 26. Lembrando que se o 5 vezes 4 viesse na frente e o 18 dividido por 3 viesse depois, o resultado seria o mesmo, porque a gente ia resolver primeiro a multiplicação e depois a divisão para poder dar o resultado final fazendo a adição. Em algumas expressões numéricas aparecem alguns símbolos, os parênteses, as chaves e os colchetes. Esses símbolos indicam a ordem de prioridade em que as operações devem ser resolvidas. A ordem é a seguinte: se os números vierem entre parênteses, a primeira conta a ser resolvida tem que ser os parênteses, ou está entre parênteses. Depois, está entre colchetes.
e depois o está entre chaves. Veja só, por que isso é importante? As situações problema e expressões numéricas. Por que é importante? Porque nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Todas as operações podem acontecer em uma única expressão. Todas. Pode vir as 4 de uma vez só, em uma única expressão, da mesma forma que pode vir 2 ou 3 ou apenas 2. Exemplos. 7 vezes 2 menos 6 mais 5. 7 vezes 2 menos 6 está entre parênteses. Então, a gente já sabe e a primeira coisa que vai responder é o estar nos parênteses. Então, 7 vezes 2, 14. 14 tirando 6, 9. 9 mais 5, 14. Entendido? Letra B. 25 mais. Aí, abre o colchete. 7 mais. Abre parêntese. 8 menos 4 dividido por 2. Fecha parêntese. E fecha colchete. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Pela ordem das prioridades, a divisão ela deve ser resolvida primeiro. Então, nós vamos ter 25 mais colchete, 7 mais, abre parêntese, 8 menos 4 dividido por 2 dá 2. Fecha parêntese, fecha colchete. 25 mais, abre colchete, 7 mais 8 menos 2, 6, fecha parêntese, fecha colchete. Vamos ter 25 mais, abre colchete, 7 mais 6, fecha colchete. Então, 25 mais 7 mais 6, 13. 25 mais 13, 38. Então, essa seria a forma de resolver essa expressão. Aí nós temos aqui já a letra C em todos os símbolos e em todas as expressões. Lembrando que sempre vamos resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves, certo? O que está dentro dos parênteses resolve primeiro, lembrando que sempre a divisão é respondida primeiro. Depois resolvemos o está entre colchetes e depois resolvemos o está entre chaves e quando não tem mais nenhum símbolo, a gente faz a resolução total, ok? Você costuma calcular mentalmente? Acompanhe a história dos irmãos Felipe e Carlos. Aí nós entramos na questão do cálculo mental. Porque a gente pode fazer as contas usando lápis e papel, mas a gente também pode usar a nossa mente para resolver. E usando a nossa mente, nós realizamos os cálculos mentais. Então, prestem atenção na história dos irmãos Felipe e Carlos. Certo dia, eles foram a uma loja de miniaturas comprar um novo carrinho para a coleção deles. Cada um levou sua carteira com as economias. Felipe tinha R$ 34 e Carlos R$ 25. Logo encontraram uma miniatura de Ferrari sensacional. O preço dessa miniatura, R$ 57. Mentalmente, Felipe calculou 34 mais 25 é igual a 34 mais 20 mais 5 e dá 54 mais 5 e dá 59. Carlos também não perdeu tempo e pensou, 34 mais 25 é igual a 30 mais 4 mais 20 mais 5. 30 mais 20 mais 4 mais 5 e dá 50 mais 9 e dá 59. O cálculo mental ele é muito rápido. Acontece passando assim na nossa mente
numa rapidez sem tamanho. E ele é muito prático, porque ele nos faz calcular, fazer um exercício no cérebro da gente, e os números eles vão sendo resolvidos, e quando a gente vê, já tem o resultado. Então, esse cálculo mental que eles fizeram, tanto de Felipe quanto de Carlos, não está errado. Todos os cálculos dão o mesmo resultado. A forma deles fazerem é que foi diferente. Eles usaram prioridades diferentes, certo? Para resolver esses cálculos. Outro probleminha aí. Dona Idalina tinha 20 coelhos e 12 patos. O senhor João comprou-lhe 6 coelhos e 3 patos. O senhor Antônio comprou-lhe 8 coelhos e 5 patos. Com quantos coelhos a dona Idalina ficou? Escreva a expressão numérica que permite resolver o problema. Olha só. Estamos falando apenas dos coelhos, sem considerar os patos. Ela tinha 20 coelhos. Desses 20 coelhos, ela tirou 20 menos. Abriu um parêntese e botou 6 coelhos que o senhor João comprou e 8 coelhos que o senhor Antônio comprou. Então, como 6 mais 8 está dentro do parêntese, a primeira coisa a ser resolvida é o 6 mais 8. Então, nós vamos ter 20 menos 6 mais 8 dá 14. E quando a gente efetua a subtração 20 menos 14, sobra 6. A resposta é: a dona Idalina ficou com 6 coelhos. É uma expressão numérica simples, é uma expressão numérica rápida e é uma expressão numérica que a gente também pode usar o cálculo mental para poder realizar ela, certo? Se a expressão numérica contém parênteses, efetua-se em primeiro lugar os cálculos dentro do parêntese. Se a expressão numérica tem apenas adição e subtração, efetuam-se as operações pela ordem indicada. Se primeiro vier a subtração, resolve primeiro a subtração. Se depois vier a adição, resolve a adição depois. Se primeiro vier a adição, resolve a adição, e se depois vier a subtração, resolve a subtração. Sempre vai resolver a operação e vem primeiro. Numa expressão numérica com multiplicação e adição ou com a subtração, efetua-se, em primeiro lugar, a multiplicação. Mesmo que a adição venha na frente, primeiro vai fazer a multiplicação. Essa é a adição que vem na frente para fazer primeiro a multiplicação. Resolução da expressão numérica, 5 vezes 8 dividido por 2 mais 3. Nós temos aí, primeiro, tem divisão e multiplicação juntas, não é isso? Aí a gente vai resolver primeiro a multiplicação, é o que vem na frente. 5 vezes 8 dá resultado 40. Aí depois, como eu já tenho o resultado 40, eu vou dividir 40 para 2 e vai dar 20. Aí, como eu já sei o resultado de 5 vezes 8 dividido por 2 e dá 20, eu já vou somar com o 3, que vai dar 23. Lembrando, eu não posso fazer 5 vezes 8 dividido por 2 mais 3, botar o 5, botar o sinal de vezes e dividir 8 dividido por 2, que vai dar 4, mais 3. Aí eu tenho 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Dá o mesmo resultado? Dá, mas a gente não segue a regra da prioridade, do que tem que ser resolvido primeiro. Aí nós temos aqui uma outra expressão. 3 mais 5 vezes 3 mais 2. Vamos resolver primeiro, está entre parênteses. Aí, depois, a gente sabe que vai resolver, está entre parênteses, a gente resolve primeiro a divisão, a multiplicação, para depois fazer uma adição. Então, eu tenho 3 mais 5 vezes 3 dá 15 mais 2. 3 mais 15 mais 2 dá 17. 3 mais 17 dá 20. Concluindo,
Se a expressão numérica contém parênteses, efetua-se em primeiro lugar os cálculos dentro dos parênteses. Se não houver parênteses, resolve-se primeiro as divisões ou multiplicações na ordem em que elas vierem e só depois as adições e as subtrações, porque a divisão e a multiplicação têm prioridade sobre a adição e a subtração. É prioridade. Voltando para os símbolos que nós vimos ali no começo do vídeo. A prioridade de atendimento nos bancos não é para gestantes, pessoas idosas, portadores de necessidades especiais? Do mesmo jeito acontece com as operações. A prioridade é para divisão e multiplicação, se elas vierem juntos com expressões de adição e subtração. Aí, olha só. Vocês vão observar e vão dizer qual foi a regra utilizada para cada exemplo nessas duas expressões. 25 vezes 2 mais 20 dividido por 10 menos 5. O que é que a gente resolve primeiro? A multiplicação que ela está vindo na frente. 25 vezes 2 dá 50, mais 20 dividido por 10 menos 5. Então, eu vou ter 50 mais 20 dividido por 10 dá 2, menos 5. Aí, eu tenho 50 mais 2, e a adição vem antes da subtração, eu tenho 52. 52 menos 5, 47. Do mesmo jeito, nós temos 50 mais 20 dividido por 10 menos 5. Lembrando que 10 menos 5 está entre parênteses. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver, mesmo tendo uma divisão, é o que está entre parênteses. Então, nós temos 50 mais 20 dividido por 10, tirando 5, fica 5. Aí, como eu sei que a divisão, ela sempre é prioridade em cima da adição, eu vou resolver primeiro a divisão. Então, eu vou ter 50 mais 20 dividido por 5 dá 4. Quando eu não tenho mais nenhuma divisão, multiplicação ou subtração a resolver, tenho apenas a adição, aí eu vou e somo 50 mais 4 e dá 54. Então, para vocês exercitarem, vocês vão resolver essas expressões. Primeiro, a de Fábio, 15 vezes 3 menos 28. Qual é o resultado? Depois, vou resolver a de Gabi, 81 dividido por 27 mais 6. Qual é o resultado? E depois, vou resolver a de André, 7 vezes 6 dividido por 2 mais 2. Qual é o resultado? Então, é isso. Sobre as expressões numéricas, o conteúdo ele é um pouco complexo da gente entender de imediato, mas quando a gente vai praticando, quando a gente vai sabendo das regras, quando a gente vai fixando na nossa mente e primeiro resolve divisão e multiplicação, dependendo da ordem em que elas apareçam, depois subtração e adição, dependendo da ordem em que elas apareçam, já é um bom começo. Quando a gente bota na cabeça da gente e tem que resolver primeiro o que está entre parênteses, depois os colchetes e depois as chaves, a gente também começa a desanuviar da nossa cabeça as questões de resolução da prioridade das expressões numéricas. Então, é isso. Conteúdo finalizado, treinem, vão aí pesquisando, vão aí olhando, dando uma olhada em expressões que possam ser realizadas e vai exercitando a mente de vocês, porque a matemática, ela é divertida e ela é muito legal.